melhor amigo do homem. E a videoaula de hoje, obviamente, é inspirada por um evento que marcou as mídias aí, né, durante essa semana, né, que foi a morte de um cachorro lá dentro de um estacionamento de uma rede grande de supermercados, né? E hoje vamos falar então sobre a relação entre homens e cachorros, né, que é uma relação antiquíssima. Aliás, é uma relação que afeta tanto os homens quanto os cães. Por quê? Vamos ver. Primeira coisa, esse relacionamento a gente não consegue datar de quando aconteceu. Muito possivelmente em algum momento lá no Paleolítico, homens já começaram a entrar em contato com cães, né? Ah, mas a domesticação de animais é uma marca lá do Neolítico. Pois é, mas antes da domesticação de animais feitas para abate, para alimentação, a gente já tinha domesticado alguns animais para conviver com a gente e auxiliar na vida do que era o Paleolítico. Possivelmente o primeiro animal que a gente domesticou foram os gatos, para auxiliar a limpeza do espaço, né? Para conseguir dar um jeito em se livrar de insetos, né? Aranhas, coisas que pudessem atacar os homens enquanto dormiam. Mas o segundo certamente foi o cão, né? E ele era utilizado para quê? Para uma série de funções. Ele era um animal que auxiliava na caça, lembra que no Paleolítico nós éramos caçadores e coletores, assim como auxiliavam na segurança, né? Assim como evitavam que o homem virasse presa e fosse atacado por outros animais. Essa relação quase que simbiótica entre homem e cão vai gerar uma alteração em ambas as espécies, mas obviamente muito mais destacada entre os cães. Possivelmente isso aí foi uma das primeiras alterações genéticas que a gente fez em algum ser antes mesmo de entender alguma coisa sobre genética. Por quê? O cão que a gente conhece hoje, né, as raças de cães que a gente conhece hoje, são criações humanas, né? Bom, obviamente um biólogo vai saber explicar isso aí muito melhor do que eu, que sou historiador, né? Mas o primeiro processo de domesticação de animais passou pelo quê? Por um processo de seleção de que tipo de animal que eu quero ao meu lado, né? Quem eu vou permitir que cruze com quem. Então, a partir de uma percepção muito detalhada de que os descendentes parecem muito com os seus genitores, né? O homem vai começar a fazer a seleção de quem cruza com quem. Quem eu vou permitir que gere filhotes, né? Com quais características, né? Um ser mais obediente, um ser mais dócil, um ser mais habilidoso na caça, um ser mais protetor da matilha. Como é que eu vou trabalhar essa seleção, né? E nessa seleção de pegar cães selvagens, geralmente se usa a expressão lobos, né? Mas o lobo, né, não é possivelmente a única matriz de onde girou os nossos cães, né? Mas vai pegar esses cães selvagens e vai começar a criar um processo de seleção sobre que tipo de ser é esse, né? Como eu disse, obviamente isso gerou um efeito na gente, não tanto um efeito genético quanto a gente fez nos cães, mas um efeito de relação, né? Ao mesmo tempo que nessa seleção o cão passou a entender o ser humano como algum tipo de cão, né? Passou a nos ver como um membro da sua matilha, os seres humanos também passaram a ver esses cães como membros da família. E como que a gente consegue reconhecer isso? É só você observar a relação que a gente tem na domesticação de animais, né? É você pensar nos animais que são companheiros do homem, né? Cães, gatos, né? E os animais que são criados para abate, né? Porque não é a mesma relação, né? Não tem a mesma lógica, né? Porque a seleção que a gente fez também em cima dos animais de abate separou eles da natureza. Quando você vai lá e pensa em um boi, em um porco, em uma galinha, cara, esses animais não existem na natureza. Esses animais eles foram selecionados
as cruzas foram sendo estabelecidas a partir de uma perspectiva artificial, né? E se criou um conjunto de animais que servem para morrer, né? A função desses animais ali, na sua seleção, foi para que eles tivessem um desenvolvimento limitado, né? Para que pudessem ser abatidos e servir de alimentação. Nossa, professor, que coisa cruel você está falando. Não, a gente está fazendo uma análise fria, né? Estamos simplesmente observando o que é esse processo de seleção. Tanto que se você parar para pensar, por exemplo, se o mundo hoje virasse vegano, ó, beleza, ninguém mais vai consumir a carne desses animais, né, ou qualquer outro tipo de coisa que esses animais possam gerar para o ser humano. Qual que seria a consequência disso? Seria uma puta consequência dramática, né? Primeiro, que essas espécies possivelmente seriam todas extintas, né? Você condenaria essas espécies animais à extinção. Por quê? Porque elas não saberiam sobreviver na natureza. E as que sobrevivessem, né, gerariam uma nova espécie, não essas que a gente conhece, né? Fora que, obviamente, esses grupos seriam muito mais reduzidos, o que geraria um impacto ambiental monstruoso. É só você voltar a olhar e pensar de novo no cão, né? Você percebe, se você vive num ambiente urbano, que os cães de rua são um problema social, né? Porque a reprodução deles é indiscriminada, não existe controle em cima daquilo ali, né? E eles criam bandos que circulam e geram problemas, né? Porque eles não caçam, eles comem no lixo que a gente gera e acaba gerando uma série de contaminações tenebrosas ali, né? Então, vê, o cão e a sua domesticação e o porco e a sua domesticação não seguem o mesmo processo. Volta os olhos ao cão, que esse é o objeto aí da nossa videoaula de hoje, né? A relação com o cão, que vem de lá da pré-história, vai ter um acompanhamento longuíssimo e que vai mostrar que o homem também criou essa dependência do animal. Como assim o homem criou essa dependência do animal? Para a gente ter uma noção disso aí, deixa eu primeiro mostrar uma imagem para você, que é um mosaico, né, na entrada de uma casa em Pompeia, né? Dá uma olhada nessa imagem aqui. Você percebeu que essa imagem aí, ela tem muito a ver com aquela plaquinha que pessoas colocam na porta de casa de cuidado com o cão, né? Mas, cara, não é uma plaquinha a ser removida quando o cão morreu. Lembra que um cão ali, se bem tratado, ele vive ali por volta de uns 15 anos, né? Então, assim, isso aí está no mosaico. Isso é o piso da casa e é o piso da entrada. Quer dizer, nessa casa sempre existirá um cão, né? Nessa casa sempre vai ter esse tipo de animal doméstico. A presença do cão entre os romanos ali era algo extremamente tradicional. Sabe esse hábito que a gente tem de chamar cachorro de rex? Cara, isso vem da passagem da monarquia para a República Romana. Por quê? Rex em latim é rei. Na hora que acaba a monarquia, para ridicularizar essa imagem do monarca, os romanos passaram a dar esses nomes aos cães. Rex, né? Tanto que Rex, o rei, né? E um cão daria o mesmo. A presença desses animais é tão grande que, olha, vamos ver outra imagem de Pompeia. Quando Pompeia, né, foi destruída pela erupção do Vesúvio, que foi coberta com cinza vulcânica, uma série de pessoas acabou sendo petrificada ali, né? Os restos foram preservados. Entre essas pessoas que estavam lá, tem também essa imagem desse cão. Dá uma olhada nisso. Os romanos não se ligaram tanto a essa ideia do cão e a sua presença junto das pessoas, que eles vão criar raças próprias para suas atividades cotidianas. Por exemplo, o mastiff, né? Uma raça de cão utilizada para guerra, um cachorro grande pra caramba, que nos conflitos se colocava um tipo de armadura nele, onde nas costas tinha uma lâmina, como de uma espada, né? Para que servia isso? Esse cão saía correndo entre as tropas inimigas e passava por baixo dos cavalos.
mas que ele passava por baixo do cavalo, essa lâmina rasgava o abdômen do cavalo, né? E o cavalo morria, derrubando o cavaleiro junto disso aí também, né? Gente, outros cães, como por exemplo o galgo, que era um cão de companhia dos faraós egípcios, né? Entre outras espécies que a gente pode ir citando aí uma a uma, né? Nas diversas comunidades humanas que vão desenvolver espécies próprias para as suas necessidades, né? E criar esse convívio tão próximo. Pô, esse convívio próximo, inclusive, vai criar um laço de afetividade que você não vai encontrar em outros animais, como porcos, galinhas ou bois, né? Esses animais de abate, né? Então, cara, se você já teve o prazer aí de criar um cão junto de casa, você entende muito bem o que eu estou falando, dessa relação extremamente íntima, né? O que obviamente gerou toda a comoção, né, em cima dessa morte brutal aí do tal do segurança do mercado que matou esse pobre cãozinho aí nesse evento trágico aí, né? Vê, esse tipo de prática é altamente condenável na nossa sociedade porque não é visto como um abate de animal, né, como aquele que está no açougue do mercado, né? É visto como um abate de um ser que cria um paralelo com o ser humano, é como se tivesse matado uma pessoa. Então a nossa relação com os cães foi construída, né, inclusive a partir dessa seleção que fez com que o cão, né, realmente se tornasse o melhor amigo do homem, né, esse elemento de proximidade que nos torna semelhantes, não a relação de cima para baixo, como você vê nos animais de abate. E aí, curtiu o áudio de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo, dá um curtir. Não curtiu, vai lá embaixo, vamos discutir. Essa é a Prancheta do Cetone, eu sou o professor Fábio e você, meu nego, você deveria estar estudando.